Bem-vindo ao vídeo 16 da série 40 dias para abrir sua clínica médica. No vídeo anterior, eu falei sobre utensílios obrigatórios para toda clínica médica previstos na RDC 50 da Anvisa. E aqui nós vamos continuar conversando sobre as questões obrigatórias da RDC, porém em um nível de muito mais detalhe. Por quê? Pisos e revestimentos, tipo de tinta de parede, tudo isso é regulamentado dentro da área da saúde. Acredito que você não sabia disso, mas continua aqui nesse vídeo para você entender como escolher isso para a sua clínica. O princípio geral dentro da área da saúde é você ter um ambiente lavável que não vai gerar acúmulo de resíduos em pisos, em paredes e revestimentos. Então é por isso que, por mais que você queira deixar a sua clínica médica com aquele ar de clínica boutique, com muitos revestimentos, com muitas texturas, entenda que dentro da área da saúde nem tudo é possível e você vai precisar cumprir essas normas para ter o seu alvará sanitário. Ah, Gabriela, quer dizer que tem que ser tudo parede de hospital ou azulejo? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou aqui para te guiar, para você entender onde você pode ousar mais um pouco na sua decoração e onde de fato você vai precisar escolher de acordo com as normas. Em relação ao piso, é permitido sim utilizar porcelanato, mas não é qualquer tipo de porcelanato. Eu vou deixar aqui algumas especificações de nomes que são autorizados dentro dessa área. Inclusive, existe material específico de porcelanato destinados a esses estabelecimentos de saúde, cumprindo aí todas as regras que são exigidas, porque não pode ter ali, por exemplo, alguns detalhes naquele piso que vai acumular sujeira, que vai ser mais difícil de limpar, porque o princípio aqui é não acumular resíduos desnecessários e gerar ali maior risco de infecções biológicas dentro desse ambiente. Paredes, você também tem um tipo específico de tinta que tem que ser lavável. Há muitos materiais que atendem essas normas. Aqui na legenda eu vou deixar alguns exemplos para você, mas entenda que não é todo e qualquer revestimento. E falando em revestimento, é muito comum que você queira colocar ali texturas ou então alguns detalhes em gesso, algum tipo de material em granito que deixa ali um aspecto mais arquitetônico, um acolhimento maior. Porém, você pode utilizar isso em locais que não acontecerão procedimentos. Então, a gente volta lá no início. Se você tem uma sala que vai realizar somente consulta, por exemplo, você pode até utilizar ali na sua parede de fundo, por exemplo, onde você fica, onde o paciente fica olhando para você, um revestimento mais sofisticado. Porém, se tem uma maca ali do lado e você vai fazer a anamnese desse paciente, esse revestimento ele já não pode estar lá, porque é um ambiente que vai ter contato muito próximo, você pode ali manusear alguma solução perto daquela parede, então se evita que nesse local ali que você vai ter esse contato físico com o paciente, existam esses revestimentos que podem acumular resíduos, porque é natural que se você vai colocar uma pedra, se você vai colocar algum design em molduras, isso vai gerar mais resíduo, isso vai acumular mais sujeira, isso não vai ser facilmente lavado diariamente. Então, é isso que a Anvisa pretende ali quando ela coloca todas essas normas. Na sala de procedimentos, mais comum em hospitais, você vê também muitos azulejos. Então, isso é permitido porque é um material facilmente lavável, mas não é estético em relação a o que se utiliza hoje dentro da área da saúde. Então, está mais destinado a ambientes hospitalares. E falando em limpeza, falando em áreas laváveis, toda clínica médica precisa de um depósito de material de limpeza. Você não pode escolher qualquer parte da clínica para colocar. Tem que ser de fato ali uma parte que não tem essa relação com o paciente. Geralmente está ali do lado de uma cópia, uma área reservada, uma área que o paciente não tem acesso. E esse depósito de material de limpeza, lá dentro, além dos materiais usuais, como vassouras e rodos, etc., quando a gente fala do produto de limpeza, também existem produtos específicos para serem utilizados na área da saúde. Claro que se você está em um consultório mais boutique, com procedimentos que não são muito complexos, você tem ali uma certa orientação para ter esses produtos, mas não precisa ser, por exemplo, um detergente específico de piso hospitalar. Hospitais vão ter uma complexidade muito maior em relação a isso. Mas o detalhe que você não sabe é que esses produtos de limpeza, todos têm que estar com registro, ou seja, cumprindo ordens comerciais. Não pode ser produto caseiro que você compra ali de uma pessoa
que faz na sua casa. Então, quando a vigilância sanitária for fazer a vistoria, ela entrar no seu depósito de material de limpeza, ela pode sim querer olhar o rótulo daqueles produtos, daqueles detergentes, e se tiver algum produto ali que não está catalogado, que não passou pela Anvisa, então você pode ser sim ali notificado ou pelo menos orientado a trocar tudo aquilo. Geralmente na abertura, esses detalhes eles vêm de uma orientação em relação a esses produtos, a essas coisas que são trocáveis. Mas aí, se a gente estiver falando de fato de uma pia que falta, de uma porta dimensionada errada, de uma maçaneta, aí você vai ter que trocar tudo isso e pode ter um imprevisto financeiro ali com a sua obra já toda finalizada e sua clínica toda pintada, toda bonitinha para abrir, e você vai ter que fazer essa alteração para conseguir ter o seu alvará. Então, conversando sobre isso tudo, a gente iniciou esses itens obrigatórios lá no vídeo 15, terminando aqui tudo isso para você entender a quantidade de detalhes que existem. E tem mais um item obrigatório, esse já lá na fase final avançada, depois de emitido todas as suas licenças e alvarás, que é o seu quadro de documentos. Então, a Anvisa exige que você deixe fixado para o público ver os seus alvarás, as suas licenças, as suas autorizações. Claro que você não precisa colocar ali como a primeira coisa, ou deixar em algum local que vai deixar ali não harmônico com a sua recepção. Você pode colocar, se conveniente, atrás da porta, em um ambiente lateral, um quadro mais discreto de acrílico. Então, assim, isso é muito de caso a caso. Vai olhar ali junto com o seu arquiteto, junto com a sua consultoria e olha, onde eu deixo isso aqui que o público consegue ver, mas que não fique ali de fato atrapalhando a minha arquitetura. Então, isso é obrigatório também que seja fixado, o quadro de documentos. E por fim, quais são os 3 erros que eu mais vejo nas clínicas que me contratam já ali numa fase muito avançada de obra? A primeira coisa é a ausência das pias fixas, então essas áreas laváveis geralmente elas não são identificadas, tem ali uma sala de procedimentos misturado com atendimento, sem nenhum local estético e adequado para ser colocado essa pia com dispenser de álcool em gel, de sabonete, de papel toalha, como conversamos no vídeo anterior. O segundo erro que vejo muito é o depósito de material de limpeza não existir, não ter sido colocado ali no projeto, principalmente nos projetos de reforma. E o terceiro erro mais comum é em relação à escolha dos revestimentos. Geralmente não se respeita esse limite de consultórios, sim, com revestimentos mais estéticos e sala de procedimentos cumprindo ali todas as regras da RDC Anvisa. Então, muito cuidado com esses detalhes, assiste e reassiste, encaminha esse vídeo para outros médicos que também estão nessa fase, assim como você, de abertura de clínica, porque são detalhes que não são simplesmente teóricos ou burocráticos, eles custam dinheiro. E eu estou aqui justamente para evitar que você gaste o seu desnecessariamente. E aqui nessa série, meu objetivo é dar clareza para quem está abrindo sua clínica, trazer detalhes importantes que só entende, só quem consegue ver, quem de fato está atuando nessa área de regularização sanitária, e são detalhes que antecipam e muito um eventual prejuízo financeiro lá no final, no momento da vistoria da vigilância. E claro que eu não trouxe aqui todos os detalhes da RDC linha por linha, são apenas alguns requisitos importantes, e existem muitos outros que a gente olha passo a passo quando é contratado para essa regularização sanitária. E aqui na legenda desse vídeo tem um link que você consegue baixar o checklist de todos esses utensílios que eu comentei no vídeo anterior e nesse vídeo. É um material compartilhado com meus clientes, mas que eu vou deixar aqui de presente para você.